Olá, muito boa tarde. São muitos os textos que nos falam do Natal, de uma forma literal ou no sentido figurado, de diferentes formas se assinala este tempo. Crentes e não crentes olham para o nascimento de Jesus como um poema, um acontecimento histórico ou um desafio a viver ao longo de todo o ano. O programa 70x7 foi em busca desses relatos, tão diferentes quanto o percurso das pessoas com quem falamos. Paula Moura Pinheiro, Frederico Lourenço, Rosário Farmhouse, Pedro Vieira ou a jornalista Alberta Marques Fernandes, que elege um poema do padre José Tolentino Mendonça para nos falar sobre o essencial do Natal. O Natal não é ornamento, é fermento. É um impulso divino que irrompe pelo interior da história. Uma expectativa de semente lançada. Um alvoroço que nos acorda para a dicção surpreendente que Deus faz da nossa humanidade. O Natal não é ornamento, é fermento. Dentro de nós cria, recria, amplia, expande. O Natal não se confunde com o tráfico sonolento dos símbolos, nem se deixa aprisionar ao consumismo sonoro da ocasião. A simplicidade que nos propõe não é o simplismo ágil das frases feitas. Os gestos que melhor o desenham não são os da coreografia previsível das convenções. O Natal não é ornamento, é movimento. Teremos sempre de caminhar para o encontrar, entre a noite e o dia, entre a tarefa e o dom, entre o nosso conhecimento e o nosso desejo, entre a palavra e o silêncio que buscamos, uma estrela nos guiará. O Natal não é ornamento. Eu gosto muito do Padre Tolentino, há imensos poemas, há imensas coisas escritas sobre o Natal, mas eu acho que o Padre Tolentino tem uma profundidade na simplicidade com que escreve que me encantam e diz coisas aparentemente simples que vão muito longe, muito na intimidade com Deus. O Natal não é ornamento, não é uma árvore de Natal, não é um presépio, não é um bacalhau na véspera da noite da Consoada. O Natal não são uma série de símbolos que nos rodeiam para nos fazer lembrar é Natal. O Natal é fermento, o fermento faz crescer a fé. Portanto, o Natal é uma ideia de crescimento. Jesus nasce para crescer a fé. E uma fé que é uma fé partilhada. É uma fé que é partilhada em primeiro lugar com a família. Portanto, não é uma fé egoísta, interior, eu e o meu Deus. É uma fé partilhada com a família, partilhada com os outros. É exemplo, é caminho, não é? É testemunho. E encontro neste poema do Tolentino Mendonça tudo isto. É um convite à oração partilhada, é um convite ao crescimento da fé em família, em comunidade, é um convite ao olhar para o outro, porque a razão principal porque Cristo veio ao mundo foi para nos dizer amai-vos uns aos outros, olhem uns pelos outros. Portanto, é um convite a não se esqueçam disso, não façam só no Natal, mas já agora não se esqueçam disso. Mas é também um convite para festejar, não é? Para festejar a alegria de estar vivo, a alegria de ter caminho para fazer e as bênçãos que temos todo o ano. Vamos agora em busca do Natal que o escritor Pedro Vieira gostaria de viver, centrado na generosidade gratuita que ele encontra no livro As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. A mãe foi até ao canto e debruçou-se sobre o homem a olhá-lo. Devia ter uns 50 anos. Possuía um rosto barbudo e descarnado e os olhos muito abertos fixavam o nada. O rapaz veio postar-se ao lado da mãe. « Ele é teu pai? » perguntou ela.
É assim, ele dizia que não tinha fome ou que já tinha comido. Dava-me a comida toda. Agora está tão fraco que nem se pode mexer. A chuva amainar outra vez e tamborilava brandamente no teto do celeiro. O homem escancelado moveu os lábios. A mãe ajoelhou-se ao lado dele e encostou o ouvido à boca do homem, cujos lábios se tornaram a mover. Bem, disse a mãe, esteja sossegado, tudo se arranja. É só esperar que eu tire a roupa molhada à minha filha. A mãe voltou para junto de Rosa de Sharon. Trata de despir, anda! Estendeu o cobertor, fazendo-lhe uma cortina para a esconder dos olhos dos outros. E quando Rosa Sharon ficou nua, a mãe enrolou-a no cobertor. O pequeno estava agora de novo ao lado da mãe, explicando. Eu não sabia de nada. Ele dizia sempre que já tinha comido, ou então que não tinha fome. A noite passada quebrei a vidraça de uma janela e roubei um pão. Obriguei-o a comer, mas vomitou tudo e ficou ainda mais fraco. Devia comer sopa ou beber leite. A senhora tem algum dinheiro para comprar leite? A mãe respondeu suavemente. Chiu. Não te apoquentes. Tudo se há de arranjar. De repente o pequeno deu um grito. Está a morrer! Está a morrer, a sério! Ele vai morrer de fome! Ai, vai! Chiu! Fez a mãe. Lançou um olhar ao pai e ao tio John, que estavam parados diante do doente, sem saber o que haviam de fazer. Olhou para Rosa de Sharon, bem enrolada no cobertor. Os seus olhos fugiram dos da filha e tornaram a encontrá-los. E as duas mulheres liam tudo nas respectivas almas. A respiração da rapariga tornara-se curta e agitada. Sim, disse. A mãe sorriu. Eu sabia que tu eras capaz de o fazer. Olhou para as mãos apertadas uma na outra, descansando no regaço. Rosa de Sharon disse baixinho. Vocês são capazes de sair todos? A chuva batia de leve no telhado. A mãe inclinou-se para a filha e com a palma da mão afastou as madeixas revoltas que lhe caíam para a testa e deu-lhe um beijo. A mãe ergueu-se rapidamente. Vamos, minha gente! Vão para o alpendre das ferramentas, gritou ela. Vão-se embora! Andem! Pô-los fora da porta. Por fim, levando o rapazito pela mão, saiu também fechando a porta que chiou atrás de si. Por um momento, Rosa de Sharon permaneceu imóvel no celeiro, ressoante de murmúrios. Depois, ergueu-se pesadamente, enrolando-se mais no cobertor. Devagar, dirigiu-se ao canto escuro e quedou-se a olhar o rosto devastado do desconhecido, de olhos arregalados e cheios de temor. Então, vagarosamente, deitou-se ao lado dele. O homem abanou debilmente a cabeça de um lado para o outro. Rosa de Sharon afastou um dos lados do cobertor, deixando o seio a descoberto. Tem de ser, disse, aproximando-se mais dele e puxando-lhe a cabeça para si. Ora vá, então! Apoiou-lhe a cabeça com a mão e os seus dedos afagaram-lhe suavemente os cabelos. Ergueu os olhos e deixou-os errar pelo barracão, enquanto os lábios se lhe arqueavam num misterioso sorriso. Eu resolvi fazer uma espécie de escolha laica para responder a este convite surpreendente, para dizer o mínimo, mas que acho que tem a ver, de alguma maneira, com um espírito de que se pode falar desta época. Como não tenho uma vivência cristã em geral, não só do Natal, achei que não faria muito sentido ir por aí, embora de alguma maneira tenha crescido com essas referências, mas resolvi escolher um excerto que me marcou, uma leitura que me marcou bastante e que eu acho que espelha um bocadinho aquilo que a ideia de Natal significa para mim, ou aquilo que eu desejaria que a ideia de Natal significasse, que é ser fraterno, ter capacidade de entrega e não necessariamente no circuito da família. Normalmente associa-se muito, e é natural que assim seja, à vivência em família, mas neste caso, neste excerto do John Steinbeck, a entrega e a generosidade são em função de um desconhecido. E eu achei isso muito bonito e acho que era o significado que eu escolheria se eu mandasse no conceito de Natal. Uma vez que eu não tenho essa capacidade de transcendência ou de procurar transcendência, para mim o significado dessa busca e dessa esperança é profundamente humano. E é isso que eu vejo aqui. E é isso que em parte eu percebo que a religião seja importante também nesse sentido, porque tem mais a ver com as interações dos humanos do que propriamente com outras existências ou outras dimensões.
E nesse aspecto isto se calhar é um relato profundamente religioso, de entrega e de busca, e em que se demonstra que as próprias pessoas, os próprios humanos, conseguem transcender-se. E isso para mim é o principal. O Natal de Rosário Farmhouse é composto por diferentes etnias e credos, vivido entre crianças, migrantes e refugiados, mas que aponta sempre para valores essenciais. O que é o Natal? Ásia não conhece o Natal. Ásia veio de outro país onde se celebram festas muito diferentes. Natal, Feliz Natal. Ásia lê estas palavras por toda a parte. As ruas estão enfeitadas de 1001 cores. Grupos corais entoam lindos cânticos de Natal. As lojas propõem bolos de Natal, postais de Natal, velas de Natal, decorações de Natal, peru de Natal. À entrada dos grandes hipermercados ergue-se uma floresta de pinheiros de Natal. As montras oferecem 1000 coisas. Será que as pessoas precisam de tudo isto? Interroga-se a menina deslumbrada. Mas o mais extraordinário são os anjos que flutuam no ar. E Ásia pergunta-se como é que eles tinham pendurado no céu. Os cabelos de Ásia são encaracolados e a pele é castanha avermelhada. Um dia ouviram os vizinhos dizer: "Quem é esta rapariga estrangeira? Onde vive? De onde veio?" Ásia tinha vindo de um país em guerra, onde as pessoas passavam fome e eram perseguidas. Ásia era uma refugiada. No primeiro dia de dezembro, os alunos descobriram em cima da secretária da professora um arranjo com 4 velas entre pinhas douradas. "Oh, que lindo! Vamos celebrar o Advento!" exclamaram as crianças. Advento. Outra palavra que Ásia nunca tinha ouvido. Deve ter alguma relação com o Natal, pensa. Quando a professora acende a primeira vela, Ásia enche-se de coragem e pergunta: "Natal? Mas o que é o Natal?" "Sim, o que é o Natal?", repete a professora um pouco surpreendida. As crianças desatam a rir. Todos sabem o que é o Natal. Os alunos falam todos ao mesmo tempo. Natal é quando decoramos a casa. Natal é quando pintamos estrelas nas janelas. É quando a minha mãe faz bolos. É quando escrevo uma carta ao Pai Natal. Quando o Pai Natal põe presentes junto do pinheirinho. Quando vamos ao mar. Quando eu tenho uma bicicleta nova. Quando recebo uma boneca grande. Quando a minha avó me dá dinheiro. Quando os meus avós nos vêm a visitar. Quando embrulho prendas. Quando enfeito com o meu pai o pinheiro. Os meninos contam tudo o que fazem no Natal. Mas Ásia continua a não perceber o que é o Natal. É a altura de vos contar uma história muito antiga. A história do nascimento de Jesus. A história da noite de Natal, diz a professora. Maria e José à procura de uma estalagem. O dono do albergue que os mandou embora sem compaixão. A chegada dos pastores, o aparecimento dos anjos. Os 3 reis magos guiados pela estrela até Belém e entre eles Belchior, o rei de pele escura como a Ásia. Ásia ouve com toda a atenção. E, continua a professora, quando representarmos esta história, um de vós terá de fazer o papel de Belchior. De repente fez-se silêncio. O rapaz que estava ao lado de Ásia acaricia suavemente a cabeça da menina. Ásia sorri e murmura: "Agora já sei. Natal é quando eu sou feliz." Naturalmente que eu não vivi na primeira pessoa, felizmente, o ter começado de novo num outro país, mas toda a minha vida de trabalho se cruzou com muitas pessoas que o tiveram que fazer, com muitas pessoas que celebravam o Natal de diferentes maneiras ou que tinham outro tipo de natais e por isso achei que esta história era muito simbólica daquilo que tem sido a minha vida. E, acima de tudo, acho que nos ajuda a focar novamente e a recentrar o que é o Natal, porque quem vem, de facto, de outro país e não faz ideia, pode ficar com a ideia errada do que é o Natal, que é apenas estas luzes, este brilho, esta azáfama, e que não é aquilo de mais profundo, que é a oportunidade de renascermos todos, a oportunidade de, em família, podermos recentrar-nos nos valores principais. Da amizade, do amor, da solidariedade, do companheirismo, da alegria
E por isso procurei muito, li muitos textos, inspirei-me muito, mas achei que este talvez representasse um bocadinho mais aquilo que tem sido a minha vida profissional e pessoal. Quando Jesus teve que fugir com Maria e José tiveram que fugir, fizeram esse caminho. E esse caminho também de muita gente não os querer aceitar, não os querer acolher. E hoje em dia, infelizmente, estamos novamente a ver pelo mundo atitudes menos acolhedoras, mais xenófobas, mais racistas, de não querer aceitar os outros. Embora estejamos num mundo cada vez mais global, mas continuamos com atitudes muito de fecharmos-nos dentro de nós próprios. E eu acho que há todo um paralelismo, esta travessia que se tem que fazer é muito, muito simbólica para os refugiados e para os migrantes que procuram uma vida melhor. Alguns procuram uma vida, independentemente, melhor ou pior, uma vida, sobreviver, que de outro modo não seria possível, como é o caso da Ásia, não seria possível continuar no país onde estavam. É sobre o significado original das narrativas do Natal que o professor Frederico Lourenço traduziu do grego os 4 evangelhos. É em torno das narrativas de Lucas e Mateus que conversamos. Kai exaifnes egenetos synto angelo pletos stratias uraniu, ainunton ton theon kai legonton, doxa en hypsistois theo, kai epiges eirene en anthropois eudokias. A minha maneira de ver este nascimento deste menino, não é? Deste menino tão frágil, tão vulnerável, enfim, deste menino que é Deus, mas que está exposto a todos os perigos e todas as dificuldades de um bebê igual aos outros, é que a narrativa, sobretudo no caso de Mateus, nos mostra, por um lado, esse nascimento milagroso do menino, de uma virgem, tudo isso, mas, por outro lado, o mundo tremendo em que ele foi nascer, não é? Um mundo que está cheio de maldade, está cheio de crueldade, está cheio de tiranos impiedosos que têm a capacidade de ordenar coisas que atentam contra todos os nossos conceitos daquilo que são os direitos humanos e daquilo que é a expectativa de vida de uma criança que acaba de nascer. Portanto, a questão do massacre dos inocentes que nos é relatado por Mateus dá logo em paralelo com esse milagre, essa coisa boa, essa coisa maravilhosa do menino que vem mudar o mundo, mas ao mesmo tempo o que é esse mundo para o qual ele vem, e que é um mundo, de facto, que infelizmente não mudou muito nestes 2000 anos, porque continua a ser um mundo terrível e um mundo cheio de atos desumanos. O Natal, para mim, é a narrativa do Natal, de Mateus e de Lucas. Não consigo ver o Natal de outra maneira. Acho que o Natal, visto na sua feição atual, acho que é uma contradição daquilo que é a mensagem do Natal, e mesmo que nós possamos historicamente questionar se Jesus terá nascido no dia 25 de dezembro ou noutro dia qualquer, mas pronto, convencionou-se que é aquele dia, e a partir desse momento em que temos um dia específico, que todos os anos é o dia do nascimento de Jesus, acho que o que devia estar em causa no Natal é o nascimento desse menino, para crentes, não crentes, ateus, agnósticos, seja o que for, porque, mais uma vez, eu acho que o Novo Testamento, e em concreto os Evangelhos, têm uma mensagem que é uma mensagem universal, é para toda a gente. Nas igrejas, no dia de Natal, vai ouvir-se a narrativa de Lucas sobre o nascimento de Jesus. O padre João Lourenço dá-nos pistas sobre o essencial desta mensagem. Eu diria que estes textos, no seu conjunto, tanto de Lucas como de Mateus, ou seja, os textos que se centram, ou cuja narrativa se centra nos primórdios da vida de Jesus, esses textos eu creio que devem ser sempre olhados com 2 cautelas. E essas 2 cautelas creio que são muito importantes. A primeira cautela é não fazer deles narrativas históricas ou relatos biográficos. São textos que têm uma intencionalidade, mostrar a centralidade de Jesus no plano da história da salvação. E a outra tentação a que devemos resistir é a tentação apologética.
fazer dele textos vinculativos e documentários para certificar e às vezes até usar como arma de arremesso, porventura, contra os não crentes ou aqueles que, porventura, não aceitam estes textos. Tanto uns quanto outros, quer os que acreditam, quer os que não acreditam, creio que em relação a estes textos devemos ter a mesma humildade. Estes textos são para nós objeto de contemplação. Lucas, principalmente, que é também um pintor, Lucas é um artista que pinta as identidades humanas, pinta as emoções. Mateus pinta-as de outra forma, mas Lucas pinta-as numa dimensão muito humana. São textos em que nós devemos, ao olhá-los, retirar para nós e reviver a emotividade com que o autor nos transmitiu. Ele quis transmitir expressões de fé daquelas comunidades, não de uma história de Jesus, mas sim numa salvação que Jesus traz e oferece àqueles que o seguem. Paula Moura Pinheiro elege um trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios como uma leitura para todo o ano. Para a jornalista, o amor é o desafio de todo o cristão. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é benigno, não é invejoso. O amor não se vangloria, não busca os seus próprios interesses, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Agora vemos por espelho, por enigma, mas quando vier o que é perfeito, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente. Fé, esperança, amor. Dos três, o maior é o amor. Entre todos os textos sagrados, eu acho que este texto é uma das melhores sínteses sobre a verdade e a vida. De facto, se tivéssemos que escolher, e foi isto que Jesus nos veio dizer, se tivéssemos que escolher, felizmente não temos, entre a fé, a esperança e o amor, pois não haveria dúvidas. O amor é a questão fundamental, é a linha fundamental, é o sentimento fundamental, é a chama fundamental e é o coração do cristianismo. Este texto é para ser omnipresente na nossa vida, omnipresente na nossa vida. Ser cristão é um compromisso muitíssimo exigente e nós raramente estamos à altura deste compromisso, muito raramente. Portanto, todas as mnemónicas são bem-vindas, todos os textos que nos ajudem a recordar o nosso compromisso, que nos ajudem a acertar o passo, são absolutamente necessários. São relatos que escritores, poetas, contadores de histórias nos querem trazer. Todos serão recebidos a partir do percurso pessoal que cada pessoa faz na sua vida. Qual é a sua narrativa de Natal? Centrada em quê e em quem? Votos de um bom domingo e Feliz Natal!